Quando nós falamos em prevenção, a primeira coisa que a gente tem que ter muito clara na nossa mente é o que causa determinada condição. Então, no caso do entortamento dos dentes, um dos principais fatores causadores dessa condição de dentes tortos é a respiração bucal. Então, eu vou tentar explicar bem direitinho aqui para vocês como funciona o processo do entortamento dos dentes e como existe uma grande diferença entre respirar pelo nariz e respirar pela boca. Não é a mesma coisa. É muito comum a gente pensar, a gente nasce, começa a respirar, independente se for pelo nariz ou pela boca, o importante é a gente respirar para se manter vivo. Mas não é isso. Existem dois órgãos na nossa face, um é o nariz, ele foi feito para respirar, e o outro é a boca foi feita para se alimentar, certo? Então, nariz para respirar, boca para se alimentar. E essa regra tem que ser respeitada ao longo da vida. Quando isso não é respeitado, os problemas começam a acontecer. Então, vejam como funciona. A primeira coisa que acontece quando a gente abre a boca para respirar é que a nossa língua ela vai para a parte de baixo da boca. E a língua ela é um conjunto de músculos e músculos muito potentes. A língua ela consegue fazer até 500 gramas de força contra as nossas arcadas e contra os nossos dentes. Então a língua ela tem um ponto correto de apoio, que é no céu da boca. Quando a língua repousa no céu da boca, essa pressão, essa força de até 500 gramas, ela se direciona para o céu da boca e isso vai fazer o céu da boca crescer para os lados. Quando essa língua descansa na parte de baixo da boca, o céu da boca fica sem esse estímulo e ele tem dificuldade para crescer para os lados. Por quê? Porque aqui fora existe um outro conjunto de músculos, né? Os músculos mastigatórios, os músculos da mímica facial. Então, quando a gente se alimenta, quando a gente fala, essa musculatura está trabalhando. E isso vai fazer o quê? Vai fazer pressão para o centro da nossa cabeça. E aí a arcada tende a ficar estreita. E é por isso que começa a faltar espaço para os dentes, porque a arcada não cresce como deve. Isso aconteceu por quê? Porque a língua não está descansando no céu da boca. E por que ela pode sair do céu da boca? Porque a gente abriu a boca para respirar. Então, respirar pela boca faz com que a língua não descanse no lugar correto, o céu da boca não vai se desenvolver, e aí vai faltar espaço para os dentes e os dentes entortam. Outra situação que acontece, que tira a língua da posição correta dela, é o uso de chupetas e mamadeiras. Quando a gente coloca uma chupeta ou coloca uma mamadeira dentro da boca da criança, esse bico vai empurrar a língua para baixo e ela também vai se condicionar, ela vai se acostumar a ficar descansando sempre na parte de baixo. E aí vai faltar o estímulo da língua lá no céu da boca. Eu sempre digo que o melhor aparelho que existe para os dentes é uma língua bem posicionada. Se a língua estiver lá no céu da boca, descansando no lugar certo, ela vai guiar, ela vai conduzir o crescimento do céu da boca, não vai faltar espaço para os dentes. Então a gente não vai ter problema de falta de espaço. Outra coisa que acontece quando respiramos pela boca é que a boca se mantém sempre aberta, né? Então a boca se mantendo aberta, os músculos do lábio, os lábios aqui, ele começa a ficar fraco. E ficando fraco, ele não tem força para fechar a boca. Então começa a se criar um ciclo vicioso, começa a ficar difícil para fechar a boca. E quando o lábio tem dificuldade para fechar a boca, a gente acaba recrutando outros músculos para ajudar a fazer esse fechamento. Então a gente começa a ativar esse músculo do queixo. Então é muito comum o respirador bucal ter esse músculo do queixo bem forte. Às vezes faz até uma covinha no queixo ou uma marquinha aqui embaixo do lábio, porque é aquela pessoa que fecha a boca forçando aqui o queixo. Então isso ocorre por quê? Porque fica muito tempo com a boca aberta, o lábio fica fraco e aí acaba tonificando, né, deixando outro músculo forte, que é o músculo do queixo. E esse músculo do queixo ele consegue fazer de 300 a 400 gramas de força sobre os dentes. E para a gente movimentar um dente aqui de baixo, um incisivo inferior, que é o menor dente que existe aqui na nossa arcada, a gente precisa muito pouca força. A gente precisa de menos de 2 gramas de força constante para que o dente saia do lugar. Então vocês imaginem se de um lado a gente tem uma língua que tem 500 gramas de força. Aqui na frente a gente tem um músculo que tem de 300 a 400 gramas de força. Os dentes ficam perdidos ali no meio, eles não sabem para que lado ir. Então os dentes eles vão entortar
E quando esse músculo se torna muito forte, ele começa a atrapalhar o crescimento da mandíbula como um todo. Por quê? Quando a criança for engolir, ela precisa fazer o vedamento da boca, né? É difícil engolir de boca aberta. Então ela vai engolir o alimento e ela vai forçar, ela vai fazer uma contração desse músculo e a gente engole mais de 2.000 vezes por dia. Então vocês imaginem 2.000 vezes esse músculo empurrando essa mandíbula para trás. Isso faz o quê? Isso faz uma tipóia, como se amarrassem uma fita aqui, uma atadura no queixo, e isso não deixa o queixo crescer. A mandíbula não consegue se desenvolver como deve. Então, respirar pela boca faz o quê? Deixa a musculatura do lábio fraca. Isso leva a um padrão, a gente chama de deglutição atípica, engolir do jeito errado, que é uma outra causa de entortamento dos dentes. Essa deglutição atípica também leva a um pobre desenvolvimento das arcadas e falta de espaço para os dentes. Então começa a se criar um conjunto de fatores. Começou com uma respiração bucal, aí já entrou uma deglutição atípica, né? E aí os dentes vão se bagunçando. O crescimento da criança começa a ficar errado, porque o queixo vai ficando para trás, as arcadas vão ficando estreitas, correto? Existe uma outra situação, que aí a língua, por estar descansando lá embaixo, ela acha um ponto de apoio que fica mais confortável para ela, atrás dos dentes inferiores, atrás dos dentes do queixo. E aí ela resolve começar, cada vez que a criança engole, ela começa a resolver empurrar esse queixo para frente. Então, isso pode fazer com que o queixo deslanche, comece a crescer mais do que deve, né? Então, é comum, o que pode ocorrer também, ao invés do queixo ficar para trás, o queixo ficar para frente. E aí é aquele padrão de crescimento conhecido como boca de gaveta, né, que todo mundo fala popularmente, mas que a gente chama de classe 3, prognata, que o queixo fica para frente. Por quê? Porque a língua está lá empurrando. Cada vez que a criança engole, a língua está lá empurrando o queixo para frente, fazendo esse queixo crescer, né? Como eu falei, a língua é o melhor aparelho ortodôntico que existe. Ela faz movimentos extraordinários. Então, se a gente conseguir colocar ela no lugar certo, tudo vai se desenvolver da forma correta. Agora, se ela estiver fazendo a força no lugar errado, ela faz um estrago tremendo. Muitas vezes a língua se interpõe entre os dentes. Tem os dentes da frente e a língua se coloca no meio dos dentes. Isso vai fazer o quê? Vai criar uma condição chamada mordida aberta. Então, os dentes da frente não vão se tocar. Isso é muito comum também em criança que usa muita chupeta, muita mamadeira, e aí fica aquela bolinha, né? A criança fecha a boca e não encosta o dente da frente, pela interposição do bico. E muitas vezes a gente tira o hábito, tira o bico, tira a chupeta, né? E a mordida continua aberta. Por quê? Porque a língua se mantém lá no meio. Então é muito importante que toda essa musculatura da boca, da face, funcione corretamente para que os dentes permaneçam alinhados e cresçam, e a face em si cresça corretamente. E tudo começou onde? Lá na respiração. Começou a respirar errado, a língua começou a sair do lugar, aí já entrou um hábito, entrou uma madeira, entrou o bico, né? E aí a bola de neve vai crescendo. Então é muito importante ter em mente como que esse processo de entortamento dos dentes acontece, para que a gente realmente possa prevenir.